Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aqui durante este primeiro trimestre de 2013 estudando nas revistas da CPAD o tema Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor José Gonçalves. Hoje estaremos vendo aí a lição de número 5, um homem de Deus em depressão. Nós temos aí como texto áureo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, que diz: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aqui no texto áureo, nós temos aí já uma nítida revelação do que é o ministério cristão, do que é o legítimo ministério de um profeta, de um homem de Deus realmente. Um homem de Deus passa por momentos de angústia, de perseguição, de tristeza. Muitas vezes ele é submetido a momentos de estresse máximo, de depressão, de angústia, de medo. Então são situações pelas quais todo homem legítimo de Deus passa. Não quer dizer que ele vai ter aí uma doença, né? Vai chegar aí a ter uma depressão como doença. Porque o homem que está em intimidade com Deus, ele não chega a esse processo de uma alta depressão, mas ele passa aí por momentos, por etapas, né, na sua vida, e algumas dessas etapas ele passará por elas tendo aí momentos do que nós chamamos de depressão, mas não quer dizer que ele adoeceu com a depressão. Porque se ele for realmente íntimo de Deus, ele não passará por isso. Na nossa lição, nós vamos ver que o profeta Elias, ele chega a ter aí alguns indícios de que ele passou por momentos de depressão. Não quer dizer que ele chegou ao ponto de adoecer e ter uma depressão terrível e tal. Porque esse negócio aí de dizer que, mas que ele desejou a morte. Mas desejar a morte, muitos servos de Deus desejaram. Nós podemos ver que os servos de Deus sempre desejaram estar com Deus. Nós podemos ver aí Jó, Abraão nem construiu casa aqui, porque desejava estar sempre lá, de olho na casa celestial e não aqui na terra. Podemos ver o exemplo de Davi, podemos ver Elias, né? Jeremias, podemos ver até Jonas, podemos ver Jesus, humanamente, né? Jesus desejou, e podemos ver Paulo também, que desejava mais estar com Cristo. Para ele era lucro estar com Cristo, então morrer para ele não era problema. Então, os verdadeiros servos de Deus desejam estar com Deus o mais breve possível. Não dão valor a essa vida terrestre. Apenas estão aqui enquanto estiverem trabalhando, fazendo alguma coisa de muito útil para Deus. E quando não se sentem realmente úteis para Deus, desejam ir embora. Nós podemos ver aí Enoque, por exemplo, né, que foi levado para o céu, porque ele não dava importância para a terra. Ele sempre estava querendo conversar com Deus, querendo ter intimidade com Deus, e ele desejava estar com Deus, até o dia que o próprio Deus então o levou para si. Assim também Elias desejava tanto estar com Deus, que Deus o levou para si. Mas veja que nenhum desses servos de Deus atentaram contra as suas próprias vidas. Nenhum deles desejou se matar. Mas o desejo deles era estar com Deus. E todo legítimo servo de Deus passa por esse momento de desejar a morte, desejar estar com Deus, porque é lucro
Então essa vida, ela não pode ter o valor para nós superior à vida com Deus. Jerusalém Celeste é muito mais importante do que qualquer outra cidade, que qualquer outra casa, que qualquer coisa que exista na terra. Então nosso coração e nosso desejo deve estar lá no céu. Paulo dizia: em nada tenho por preciosa a minha vida. Parece assim uma coisa, uma utopia, parece uma coisa assim absurda para as pessoas hoje. Alguém morando na terra e desejando estar morando no céu. Não sei porquê. Parece coisa inacreditável, mas é verdade. A igreja, hoje as pessoas estão amando tanto o mundo, tanto as coisas do mundo, que não sentem desejo, parece, de estar com Deus. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar a vinda do Senhor, aguardar ansiosos, desejosos por essa vinda. Nós já estamos vivendo momentos na igreja em que as pessoas parece que nem desejam que Jesus venha, porque a vida está boa, existe muita coisa, muito atrativo para ele aqui na terra. Está tão preso aqui que para ele, se Jesus voltasse agora, estragaria a sua vida, a sua alegria seria estragada. Parece que é isso que está acontecendo. Mas a Bíblia diz para nós que nós devemos amar a vinda do Senhor, desejar a vinda do Senhor, desejar estar para sempre com o Senhor e sair aqui da terra. Jesus chega a dizer: haverá fé na terra quando ele vier? Será que alguém está desejando realmente ir para o céu? Nós vamos ver que Elias é um tipo de homem completamente diferente de outras pessoas que nós conhecemos no nosso dia a dia. Primeiro, era um homem que poderíamos chamá-lo aí de um homem incendiário. Todos que iam prendê-lo, ele mandava descer fogo do céu, pedia a Deus para mandar fogo, e o fogo descia e queimava os homens. Agora, depois de derrotar 850 profetas, um desafio de Deus responder com milagre, com fogo, demonstrando que ele era o Deus verdadeiro e que era o Deus de Elias. Agora Elias, que mata 850 profetas, que desafia todo o poderio, o reinado de Israel, é o mesmo Elias que foge agora porque ele é confrontado novamente. Ele é decepcionado pelo rei Acabe. Ele esperava que o rei Acabe, vendo que só o Deus verdadeiro era o Deus verdadeiro, que Baal não era Deus verdadeiro, que não valia de nada, ele acreditava que Acabe agora tomasse uma providência, que Acabe agora tivesse uma mudança de atitude, que Acabe agora colocasse Jezabel no seu devido lugar, ou a expulsasse, ou que Acabe agora assumisse a sua posição de homem dentro do seu lar, que assumisse a posição de rei para governar sobre Israel. E ele desejava que Acabe se convertesse, se arrependesse da sua idolatria, porque Acabe viu um tremendo milagre. E além disso, Elias correu junto com a carruagem para mostrar que Deus realmente estava na vida dele, para mostrar a Acabe novamente, apesar de Acabe ter visto o milagre, Elias ainda queria que Acabe tivesse a certeza que era Deus mesmo fazendo tudo isso. E era um milagre alguém sair correndo assim e ainda passar na frente com a carruagem. Os cavalos do rei eram os cavalos melhores que existiam. Então, Elias ainda comprova mais uma vez o poder de Deus e vai correndo junto com a carruagem até chegar na entrada da cidade. E ele queria que Acabe tomasse uma atitude, mas Acabe, pelo visto, chegou, contou tudo que Elias tinha feito para Jezabel, e Jezabel manda um recado para Elias dizendo que do jeito que ele fez com seus profetas, ela faria com ele, ela o mataria.
Então veja que Elias descobre agora que Acabe vai continuar da mesma forma. Que não adiantou para Acabe ver o tremendo milagre que Deus fez. Então Elias fica decepcionado, angustiado e sentindo que não valeu quase nada tudo aquilo que ele fez, a situação pela qual ele passou, o risco que ele correu de ser morto, aquela coragem, tudo que ele teve para enfrentar Jezabel, Acabe e o povo. Então ele vê que aquilo não adiantou muito, porque alguns do povo se converteram, mas o rei Acabe, Jezabel e ainda aquele povo que era ali do governo não se converteram. Então Elias fica decepcionado e angustiado e fica mesmo sem ali saber o que fazer, porque a decepção é muito grande. Então quando ele é ameaçado de morte, a solução que ele acha é se esconder, é fugir. Parece que Elias naquela hora se esqueceu do poder de Deus. Bastava ele dizer assim: manda fogo sobre Jezabel. Do mesmo jeito que ele pediu para descer fogo sobre os soldados, ele podia pedir para descer fogo sobre Jezabel, e Deus faria isso com o maior prazer. Mas Elias parece que se esqueceu de que ele era uma autoridade, um profeta de Deus. E parece que ele respeitou a unção de rei sobre Acabe e a autoridade da sua esposa no governo de Israel. E ele respeitou tanto que resolveu fugir. Ele achava que realmente ia ser morto. Então Elias teve aí uma recaída, vamos dizer assim, espiritual nesse momento. E a solução que ele achou era fugir. E ele então foge, sentindo então medo. Isso acontece muito. Quem foi para o campo missionário, principalmente, sabe o que é isso. Quando nós vamos ao campo missionário, nós vamos pregar o Evangelho e existe um enfrentamento. Nós enfrentamos o poder das trevas, nós enfrentamos inimigos do Evangelho. E essas pessoas não entendem o Evangelho como nós entendemos. Para nós, a nossa luta é contra Satanás, os demônios que atormentam as pessoas, cegam as pessoas. Mas eles veem o cristianismo como uma coisa humana. E eles lutam contra a carne, lutam contra as pessoas. Eles vêm contra nós por violência. Nós vamos a eles com a palavra de Deus, com o amor de Deus, com a intenção de fazê-los acordarem, de enxergarem a situação que eles estão. Nós vamos a eles usando sempre a palavra de Deus, a oração. E eles não entendem o reino espiritual e eles enfrentam fisicamente a gente, como se nós estivéssemos enfrentando-os fisicamente. Eles não compreendem que aquele que prega o Evangelho, a luta dele é contra demônios, é contra o reino de Satanás. Não é contra pessoas, não é a luta física, é uma luta espiritual. Mas eles vêm contra nós de maneira brutal, de maneira física. Eles querem nos agredir fisicamente. Então, todo servo de Deus que realmente enfrentou esse poder das trevas, que foi até pessoas que não tinham conhecimento de Deus, ou que tinham uma religiosidade muito grande, então enfrentou esse problema. Eu mesmo enfrentei esse problema.